João Magalhães, editor de política do Sistema de Comunicação. Boa tarde, seja bem-vindo. Aqui apreciando esse café da Dona Val. Boa tarde, Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você. Boa tarde ao nosso telespectador. João, a legislação tem procurado avançar nos últimos anos com algumas reformas, dando uma atenção para a participação mais ativa, né, das mulheres na política. Qual o balanço que se faz a respeito, né, das cotas, da destinação de recursos para estimular a participação feminina na política? Olha, Eliezer, que de fato as cotas têm incentivado uma presença maior de mulheres disputando e tendo uma certa estrutura, apoio de estrutura partidária para cumprir as eleições, isso é inegável. Mas, infelizmente, está longe de ser o ideal. Inclusive, um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, realizado na semana passada, identificou que todos os partidos, sem exceção, eles descumpriram a questão da aplicação de recurso, da destinação de recurso para cumprimento da cota feminina. Isso, se analisado até o ano de 2017, por exemplo, naquela ocasião existiam 35 partidos e todos eles, nenhum conseguiu cumprir o que de fato determinava a lei no que diz respeito à aplicação de 1/3 do recurso de fundo eleitoral para campanhas femininas, assim como outros também descumpriram, inclusive, a quantidade de candidaturas de mulheres que não atingiram 1/3 delas. Então, é de fato algo que, apesar de haver uma lei, essa lei é descumprida e as punições, elas não estão sendo aplicadas. Isso, Eliezer, porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem identificado que à medida em que passa um processo eleitoral e que os partidos não cumprem a lei, eles vão lá no Congresso e simplesmente aprovam uma anistia. Então, de fato, é algo que eu diria vergonhoso, porque existe uma lei que todo mundo sabe a importância dela, ela vem, de fato, para incentivar a presença da mulher na política, é algo que a sociedade inteira reconhece os pontos positivos disso. As mulheres são maioria, né, do eleitorado, elas ocupam menos de 10% dos cargos eletivos, então há uma clara necessidade de aumento, de incentivo da participação dessas mulheres na política, mas a lei que incentivaria isso, ela é descumprida e não há punição, porque uma vez na hora do julgamento o Congresso Nacional se antecipa. É bom lembrar que o Congresso Nacional é formado, né, pelos deputados, que em sua maioria, diga-se de passagem, são homens, né, as estruturas partidárias, na grande maioria, também são dominadas por homens, e aí, para não serem punidos, eles acabam aprovando a anistia. Inclusive, amanhã já tem um novo projeto para ser votado que vai anistiar, que deve anistiar, ou pelo menos o texto, né, garante uma anistia, garante o perdão aos partidos que não cumpriram a lei no que diz respeito à destinação de recursos para a cota feminina. Então, isso ocorrendo é algo que a gente pode imaginar que é uma realidade que não vai ser mudada tão cedo. Eu classifico essa situação como escandalosa. Quer dizer, existe uma legislação que, para ser elaborada, foi muito debatida. Especialistas, cientistas políticos, enfim, todos estudos, números. Se reconheceu a necessidade da participação mais efetiva da mulher. Mecanismos foram pensados e realmente legalizados para isso. E aí a legislação simplesmente é descumprida e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, passa uma sensação de que nada mais tem valor. Já pensou se virar moda, virar uma prática, descumprir o que está na lei e depois ter uma anistia? Nenhum avanço vai ser possível dessa maneira. É verdade. E um assunto tão sério, um assunto tão importante para a discussão da nossa sociedade do ponto de vista político. Mas, de fato, é o que vem ocorrendo e não é recente, né? A gente sabe, inclusive, que há aquelas irregularidades, que elas sempre são cometidas a cada processo eleitoral. Tem partido que lança um texto de candidaturas femininas, mas não
encaminham os recursos para elas, né? Então você até tem mulheres competindo, mas sem nenhuma chance de vencer, porque se a mulher é candidata, mas não recebe recursos para fazer campanha, ela não tem condições de concorrer ali em pé de igualdade com os demais candidatos que têm um apoio maior junto aos partidos eleitorais. Isso sem contar, por exemplo, aquelas irregularidades de candidaturas laranjas. Muitas mulheres, infelizmente, são candidatas, recebem o recurso, mas não aplicam em sua campanha, porque na verdade o dinheiro que chega na sua campanha, ele vai sendo destinado para candidaturas de outros nomes. Então, de fato, é um cenário, Eliezer, que se a gente for falar aqui, a gente vai incorrer em várias, vai encontrar diversas irregularidades, como a justiça tem encontrado. E se a punição é branda ou deixa de existir, obviamente que a gente sabe que a impunidade ela é praticamente um incentivo para que a irregularidade continue acontecendo, e infelizmente é isso que a gente tem visto. E aí você chamou a atenção para um fato interessante. Na hora de aprovar a lei, né? Aí chamam especialistas, elaboram lá diversos argumentos, a aprovação é comemorada por todos os segmentos, mas na hora de descumprir a lei, todo mundo acaba que não quer ser punido e acaba fazendo aí um acordão para que tudo seja perdoado. Dizer às mulheres que vocês têm um alto potencial, têm uma alta capacidade de representação. E a mulher, João, ela não precisa ser esposa ou filha de político para entrar na política. É verdade. Ela pode se envolver nos movimentos, levantar bandeiras, que é possível conquistar o reconhecimento da população e chegar a um cargo eletivo, para realmente prestar um bom serviço, prestar um papel importante para a sociedade. E é interessante destacar que nenhum partido cumpriu, ou seja, tem muitos partidos, obviamente, que gostam sempre de se vangloriar, de dizer que levanta a bandeira, né, do feminismo, enfim, mas a verdade é que na prática, pelo menos no que diz respeito à lei de cotas femininas, nenhum partido conseguiu cumprir. Por isso que todo mundo está apoiando o perdão, porque senão todo mundo seria ali punido.